amigos, num calor que, olha, sinceramente é complicated. Engraçado que o calor ele não some, mas o sol, em contrapartida, ele não aparece. Hoje estava quente, mas o sol fica indo e voltando. É de lascar, para não dizer outras coisas que eu nem posso. Mas de qualquer forma, eu tô gravando tarde também. É claro que eu vou delegar a culpa para outra pessoa. Nesse caso é o sol. Não é a minha de decidir gravar às 5 da tarde, para precisar editar às 6 da noite. Gente, essa é a rotina de uma pessoa que está fazendo veda, vídeo todos os dias em abril. Existem vídeos que você grava, edita e publica no mesmo dia. É um ritmo frenético que eu tô gostando, sinceramente. Olha, tá fazendo muito bem pro meu humor. Impressionante, porque eu não tava esperando por essa parte. Bom, eu espero que no caso de vocês estejam gostando desses vídeos e é importante que vocês manifestem isso, dando um joinha, deixando um comentário aqui embaixo, enviando o vídeo para alguém que também vai gostar. Hoje temos plateia, né? Assim como o vídeo de ontem também. Gente, o vídeo de ontem, caso você não tenha assistido, vai lá ver. No maior dos takes, né? Tinha gente assistindo minha gravação. Ai, fiquei meio assim nervosa, né? Mas no vídeo de hoje é uma mosca e eu acho que ela não fala português. Então o nervosismo não está presente ainda bem. Brincadeiras à parte, bora pro vídeo de hoje, que eu espero que vocês não levem tão a sério assim, né? Eu vou fazer uma comparação que ela não é de jeito nenhum para colocar esse livro numa caixinha, de jeito nenhum para falar que esse livro é só isso, reduzir esse livro a alguma coisa, alguma trope, porque eu sei que as tropes, hoje em dia, elas estão na moda e elas ajudam, inclusive, os livros a receberem o público. Então, na verdade, a intenção é essa. Mas, é claro, nunca eu seria capaz de dizer que algum livro da Lígia Fagundes Telles é alguma coisa rasa, é um tal de só isso. Ah, ele só é um livro da Dark Academia e nada além. Não, longe de mim. É apenas uma tentativa de trazer um público jovem para esse livro que tem um grande potencial para fazer sucesso entre as pessoas. É uma autora que tem uns livros permitidos para serem tratados em sala de aula, só que geralmente o título não é esse, não é As Meninas, né? Às vezes tem um livro ou outro dela, um conto ou outro em lista de vestibular, mas não é As Meninas. Quando é tratado em escola, geralmente é Ciranda de Pedra, não é As Meninas. Então, ela pode até ter sido ouvida falar pelos jovens, só que é engraçado que nunca é esse título, mas eu acho que esse título é muito mais a cara da juventude do que Ciranda de Pedra. É um livro muito sério, foca na relação familiar. É um tema que pode interessar jovens, só que eu imagino que sejam jovens que já são leitores desde antes. Quando eles ainda estão começando na leitura, eu não acho que esse é o livro que vai pegar eles de vez. Bom, eu já joguei muita coisa aqui na mesa de uma vez, mas vamos com calma. Primeiro eu vou fazer a resenha desse livro e depois relacionar com a thumbnail e o título daqui. Eu estou aqui com a minha colinha porque essa é uma resenha que eu fiz já faz um bom tempo, porque eu li no segundo ano do ensino médio, em 2023, e eu fiz uma resenha para um desafio escolar que, inclusive, eu acho essa uma ideia incrível, incentivadora para trazer mais leitores também quando se trata de uma biblioteca escolar. A primeira coisa que eu falei aqui na resenha é que esse não foi o primeiro título que eu li da Lígia Fagundes Telles. Eu já li Ciranda de Pedra, já ouvi falar sobre vários outros, antes do Baile Verde, já ouvi falar sobre Os Ratos, eu imagino que seja dela, porque estava numa lista de vestibular, como eu citei para vocês. Eu falei muito para vocês o nome dela e eu ainda não expliquei quem ela é. Eu me lembro que ela começou a escrever muito jovem e que, se eu não me engano, ela até mentiu a idade, né, para cima, então acho que ela tinha uns 15 e falou que já era maior de idade, para poder fazer as primeiras publicações dela, e os pais dela estavam de acordo. Ela escreve desde que ela era criança. Eu não lembro tantos dados assim, porque, gente, já faz uns 2 anos, provavelmente, desde que eu fiz essa pesquisa. O único outro fato que eu me lembro sobre ela é que ela é paulistana. Ela nasceu na cidade de São Paulo. Muitos escritores, eles eram de outros estados.
até mesmo de outras regiões, e se mudavam para cá. Por exemplo, porque aqui, né, o eixo Rio-São Paulo já faz muito tempo que é um lugar onde é mais como se fosse o centro comercial do país. Por exemplo, a Clarice Lispector, ela já morou em Pernambuco e outros estados do Nordeste, e ela se mudou para o Rio de Janeiro quando ela quis trabalhar com algo que envolvesse escrita, mas no início foi jornal. Partiremos então para essa obra em específico agora. A obra é protagonizada por 3 pessoas, o que já é um grande diferencial, porque não é comum, né, que nenhuma história divida protagonismo. Mesmo quando é um livro de romance romântico, por exemplo, não é protagonismo dividido. Geralmente, as protagonistas são as mulheres, porque dificilmente é escrita na perspectiva masculina, e a outra pessoa, que é o par romântico, recebe esse nome justamente porque não é protagonismo. Só que nesse caso não tem nada a ver com par romântico. Elas até têm os seus pares românticos, que logo eu vou falar sobre isso, porque é interessante. Em alguns casos, esses pares românticos têm a sua devida importância, em outros casos são só pares românticos mesmo. Os nomes de cada uma são Lia, Lorena e Ana, que na verdade é Ana Clara, mas a gente só descobre o nome dessa mulher lá pela metade da história, porque ela é uma personagem em si um tanto quanto misteriosa. E é importante que se fale do nome, porque essa é uma ficção que tem um pouco mais de cotidiano, um pouco mais uma coisa que parece mais próxima. Quando se trata de ficção, no geral, ela se passa no mundo real e tem coisas que facilmente aconteceriam na vida de qualquer um que está lendo. Porém, esse livro ele traz uma aproximação muito maior do leitor, porque inclusive ele quer que você conheça as protagonistas como se fosse alguém com quem você conviveu. Então, ali já apresenta elas, inclusive só faltando passar também o número do CPF. Ela fala o nome completo de cada uma. Elia de Melo Chus. Se eu falar para vocês que eu não lembro os outros sobrenomes, vai ser contradição minha, mas eu vou deixar na tela para vocês. Essa não é a única coisa, vamos dizer, íntima e menos formal que ela fala sobre as personagens. As personagens, elas têm um desenvolvimento também psicológico, então você entende a perspectiva de cada uma em relação à mesma história. É claro que existem personagens secundárias que aí a gente já não tem tanto detalhe assim, mas dá para imaginar qual é o viés delas. Essas 3 meninas moram juntas e não exatamente porque elas são amigas. Elas são, mas elas moram juntas num pensionato. O que seria um pensionato? Hoje em dia não é mais tão comum dar esse livro, gente. Ele foi escrito na época da ditadura militar. Guarda esse detalhe que logo, logo vai ser relevante para esse vídeo. É uma residência estudantil, porque quando você estuda numa universidade pública, você pode manifestar interesse numa moradia estudantil caso você esteja em vulnerabilidade social, né? Não tenha renda para se manter na cidade onde a universidade está, caso você não more lá naturalmente. Ou, por exemplo, você pode, tendo uma condição financeira favorável, ir atrás de república, é assim como a gente chama hoje. Mas no século passado era comum existirem lugares parecidos com repúblicas, porém não eram os próprios estudantes que organizavam. Ai, vou alugar apartamento. Existe alguém disponível para alugar junto comigo, dividir o aluguel no valor de tanto? Naquele tempo era comum que algumas pessoas mais velhas, vamos dizer, instituições, tivessem um lugar que recebesse estudantes. No caso, era um pensionato católico que provavelmente recebia verba da igreja para ser mantido e afins. Isso é uma coisa que a gente percebe porque as pessoas que moram lá, os funcionários, em geral, na verdade são freiras. Elas moravam nesse pensionato provavelmente porque todas estudavam na USP. Eu digo provavelmente porque, se eu não me engano, em relação à Ana Clara, isso não fica tão claro. Eita, soltei a piada até sem querer. Não fica tão claro assim
se ela um dia até esteve matriculada, porque dá a entender que ela é uma aluna evadida. Já no caso da Lorena, eu fico até na dúvida, porque não se fala tanto dela em relação à USP. A pessoa que mais tem uma narrativa envolta na USP é a Lia, porque ela é uma estudante de ciências sociais e atualmente, durante a história, a USP está passando por greve e isso já é uma coisa que dá a entender que são indiretas para o regime ditatorial. Dá a entender que a greve da USP seria justamente uma resposta às censuras do regime ditatorial. E a Lia, como estudante de ciências sociais, vamos dizer que ela não abandona a USP nesse momento de greve, em que não está tendo aula, mas ao mesmo tempo a USP está rodando. Só que ela está rodando com outro foco, que não é estudantil, mas é político. No caso da Lorena, fica um pouco meio assim, meio por fora da história da USP, porque dá a entender que ela é uma pessoa que se abstém de se manifestar em relação à greve. As meninas são muito próximas entre si, elas têm intimidade, muito mais a Lorena e a Lia, porque a Ana Clara, além de ela já ser evadida da faculdade, ela também não é muito presente no próprio pensionato. Ela aparece de vez em quando, na maioria do tempo ela tá sumida, só que ao mesmo tempo ela mora lá, entende? Só que apesar dessa intimidade, independente do grau dela, independente de quais delas eu estou falando, mesmo assim existem os seus segredos em cada uma. Eu lembro que eu destaquei aqui uma frase do Gabo, que é o Gabriel Garcia Marques, que diz o seguinte: cada pessoa possui 3 vidas: a pública, a privada e a secreta. O que quer dizer isso? A pública é o que qualquer pessoa pode saber, independente de ser íntima ou não de você. E a privada é aquela que só as pessoas com muita intimidade desenvolvida, que são muito próximas a você, conhecem. E a secreta, que somente você mesmo possui o conhecimento disso. E eu imagino que se encaixa muito para essas personagens, porque a gente vê que tem certas coisas que uma sempre esconde da outra, e isso influencia na narração da história. Por quê? Em primeiro lugar, como eu falei, são 3 protagonistas. E um tipo de narração que as pessoas, leitoras, gostam muito, que elas sentem que é mais imersivo para a história, é a narração em primeira pessoa, quando o próprio protagonista conta o que está acontecendo em sua vida. Isso aqui também acontece, porém, como são mais de uma protagonista, também é mais de uma perspectiva. Então é sempre em primeira pessoa, porém, a cada capítulo costuma ter uma narradora diferente, mas às vezes as transições de narração são sutis. Então pode ser que um capítulo comece com a Lorena narrando, depois passe para Ana Clara, depois para Lia e volte. Você não sente isso mudar, exceto com uma das personagens, porque uma das personagens tem uma narração bem difícil de ser lida. Geralmente ela está a personagem Ana Clara é uma então isso já explica um pouco a ausência dela na faculdade desde sempre, independente de greve ou não. Já explica também o porquê dela ficar dando essas saidinhas do pensionato e quase nunca aparecer por lá. E quando ela aparece, ela tá num estado meio esquisito de saúde que não dá para entender o que a faz parecer tão doente. Mas nos capítulos em que ela narra, inclusive contando as coisas de ruins que estão acontecendo na vida dela por causa do vício e por causa de outras pessoas com quem ela anda, são capítulos difíceis. É quando a gente sente que a nossa interpretação de texto falha. Dizem por aí que esses capítulos específicos ou esses trechos da Ana Clara contêm fluxo de consciência, que no geral, independente da situação, ser uma personagem que está que já não pensa coisas conexas ou não. Por exemplo, a Clarice Lispector fazia muito fluxo de consciência, mas nada tinha a ver com as personagens, tinha a ver com a própria autora
e ela não era usuária de drogas, né? Até onde a gente sabe. Assim, ela era fumante, mas não drogas ilícitas, eu quero dizer. Mas aqui, pelo que eu entendo, não é só a minha perspectiva, tá? Quando eu fui fazer essa resenha, eu pesquisei resenhas de outras pessoas para entender se não era falta da minha interpretação de texto, se eu não tinha maturidade literária suficiente para ler e entender. Talvez, caso eu precisasse reler pelo menos esses pedaços para fazer a resenha bem feita. E muita gente comentou que, na verdade, tem aí uma suspeita, porque a gente não quer. Ah, é muito difícil você acusar um autor que é muito importante, que escreve muito bem, no geral, ninguém duvida disso. Se eu não me engano, ela era membro, antes de falecer, há um pouco tempo atrás, da ABL, Academia Brasileira de Letras. E se tem uma coisa que ninguém duvida, é do talento e da profissionalidade dela em fazer o que ela fazia de melhor, que era escrever livros. Ninguém duvida disso. Porém, vamos dizer, não é porque a pessoa é escritor profissional que ela vai saber escrever tudo e que tudo ela vai escrever com maestria. Mas voltamos aí, supostamente esse fluxo de consciência não teria sido bem feito, bem escrito, e por isso, independente da perspectiva ser influenciada pelo uso de que causava pensamentos com um quê de alucinógenos, por exemplo, dizem que não tem conexão exatamente com isso e que poderia ter sido escrito de uma maneira que o leitor saberia interpretar essas situações e não seria tão difícil, porque realmente estava penoso e arrastado nessas partes, eu não vou mentir, porém que era interessante, era, porque era uma perspectiva realmente que destoava de todo o resto, porque nenhuma das outras tinha alucinações ou pensamentos parecidos, né, com um estado não natural mental humano. Não só por causa da personagem Ana Clara, a narração não era confiável, mas às vezes até entre as outras personagens tinha um pouquinho de contraditoriedade ou só mesmo perspectivas diferentes, porque seres humanos pensam diferentes, né? Você tem amigos e você não vai pensar exatamente igual em tudo que eles pensam. Isso é normal. Ou seja, às vezes a narração não confiável tem a ver com isso. O leitor vai se deparar com duas perspectivas. Em qual ele confia? Se ele confia em uma, às vezes na outra não dá para confiar, porque é totalmente contrária. Bom, voltando a falar sobre personagens secundárias, além das freiras, tem outras personagens secundárias que são os pares românticos, como eu citei anteriormente. A Lorena vai ter dois pares românticos, não porque ela teve dois namorados ao longo da narrativa. Um namorado foi de um relacionamento anterior ao livro começar. Ela tem alguns questionamentos em relação a namoro, no geral. Às vezes a gente percebe que ela tem algumas dúvidas em relação ao que ela quer. O namorado que ela cita de antes do livro começar já não tem mais nenhum relacionamento com ela, ou seja, ela acaba sim fazendo algumas comparações entre um e outro. No caso da Lia, ela também tem um namorado, só que esse namorado ele sequer aparece. Assim como o ex-namorado da Lorena, ele não aparece como uma personagem, ele aparece como uma lembrança. No caso do namorado da Lia, ele aparece como alguém sobre quem estamos falando e não a própria pessoa presente falando de si. Por quê? Justamente por causa da greve, ele foi preso. Então ele está em outro lugar, ele nunca está presente em nada, não teve nenhuma cena em que ele mesmo apareceu. É sempre a Lia falando dele. Provavelmente ele foi acusado de ter conexões comunistas, era geralmente esse o motivo por qual as pessoas iam presas naquela época, era o que se usava para argumentar a favor dessa prisão, porém, gente, eu imagino que de todas as acusações dessa, menos de 1% deve ser verdade, tá? Era só uma desculpa mesmo para eles controlarem as pessoas e manter a censura em dia, que era o que eles queriam, né? Então eles tentavam tirar da rodada chefes, vamos dizer, das manifestações contra, não que as pessoas fizessem grandes coisas. Nossa, eles são os chefes, eles mandam,
eles arquitetam planos. Gente, geralmente os planos vamos sair na Avenida Paulista com cartaz pedindo para abaixar a censura. Não era nada demais, eles criavam um bicho de 7 cabeças, que seria o tal do comunismo, que sequer existia essa ameaça comunista. Todo mundo sabe que muitos políticos, desde sempre, já deve fazer mais de um século que começou isso sobre o comunismo, de eles inventarem que existe uma ameaça comunista contra o Brasil, na época da ditadura daqui. Nos Estados Unidos, direto, eles inventam isso. Existe uma ameaça comunista contra os Estados Unidos, porque isso, aquilo, e aquela pessoa está envolvida. Todo mundo sabe, né? Essa é uma desculpa muito fácil de ser usada na política para você fazer coisa errada com os outros, né? Botar os outros na prisão e nunca mais tirar, porque a gente sabe em que esses desaparecimentos terminavam, né? Já o namorado da Ana Clara, ele aparecia porque geralmente, quando ela não estava no pensionato, com quem que ela estava? Com a má influência. Assim, dá a entender que ela entrou no mundo por causa desse namorado. Mas, se eu não me engano, o que ela queria ser profissionalmente era modelo, e é uma profissão que também tem muito envolvimento com drogas, porque às vezes as pessoas não usam por entretenimento delas, mas porque elas têm uma crença, e de certo modo é verdade, porém isso influencia em outras coisas e causa problemas de saúde, de que certos usos de droga influenciam no emagrecimento. As cenas em que eles estão juntos são sempre muito conturbadas, porque tem um pouco de conflito, tem um pouco de discussão. Às vezes eles até entram numa competição de quem que vai conseguir usar o restinho da... Se eu não me engano, tem umas cenas assim. E é muito comum, porque quando a pessoa está dependente, ela faz de tudo para ela conseguir. Além dessas personagens secundárias que eu já citei, existem personagens que são quase assim, terciárias. Também é citado sobre a família de cada uma. Se eu não me engano, é pouquíssimo falado sobre a família da Ana Clara. Se eu não me engano, só sobre a mãe dela. Sobre a família da Lorena é falado um pouco mais, é falado sobre o irmão, sobre a mãe, acho que um pouco sobre o pai, e dá para perceber que a criação dela também não foi muito saudável, porque ela era uma pessoa que aparentemente tinha muito dinheiro, porém o jeito que a família dela tinha as relações ali de maternidade, de irmandade, eram todas relações falidas que o dinheiro não compensava. Já no caso da Lia, não fica tão claro qual é a condição financeira dela. Da Ana Clara dá a entender que a condição financeira dela é menor que das outras. Da Lia, vamos dizer aí que ela seria talvez alguém de classe média, mas isso não é uma coisa tão explícita assim. Mas os dados que eu lembro é que o pai dela era gringo, a mãe dela era do Brasil mesmo e que eles moram em outros estados, se eu não me engano, que ela teria vindo para cá para estudar na USP. Agora sim, vamos atacar o título, vamos bem no foco aqui do vídeo. 10º vídeo do mês já, e ainda aguardem, porque depois desse ainda terão mais 20 ou 21, porque vai ser um por dia. Eu estou na campanha em rumo aos 100 inscritos. Já estamos muito perto, se eu não me engano, no momento de gravação desse vídeo, faltam 21. Gente, estamos muito perto e eu espero que a gente alcance essa meta até o final desse mês, tá certo? Eu conto com vocês. Lembrando de deixar o like, a sua inscrição, claro, para a gente alcançar a meta, e também um comentário falando o que você achou desse vídeo, o que você gostou, informações que você tem a acrescentar e coisas do tipo. Por que eu estou comparando essa narrativa com um livro Dark Academia? As características da trope Dark Academia é que é uma narrativa de mistério que se passa em ambiente estudantil. Ou seja, pode ser uma universidade, uma escola e, nesse caso, um ambiente, vamos dizer, derivado do estudantil, que é chamada de pensionato nesse caso aqui. Então, essa característica da trope Star Trek está cumprida, vamos dizer assim. A outra característica muito forte, que é o mistério, e geralmente esse mistério tem a ver com a morte de alguém dentro do ambiente estudantil.
E o mistério geralmente fica em quem assassinou essa pessoa ou como essa pessoa morreu e por quê. Foi a Ana Clara. Então, de repente, numa noite, ela chega no internato, porém ela leva um tombo na escada e quando as meninas vão ver, ela já está morta. Então as pessoas não entendem direito como que ela morreu e por quê. Talvez por causa de overdose. Então as meninas viram essa cena e elas pensam: meu Deus, o que vai acontecer se as autoridades chegam aqui e veem a menina morta na escada do pensionato, que é onde mora um monte de gente. Moramos aqui nós duas, tem ainda as freiras, o que a gente vai fazer? Então elas levam a Ana Clara para uma praça e deixam ela sentada num banco ali. Ou seja, em breve alguém ou as próprias autoridades vão encontrar ela por ali, porém eles não vão conseguir ligar os pontos com o pensionato e não vai dar ruim para nenhuma delas. E também elas não têm como saber se o namorado teve alguma conexão com isso. Elas não fazem a mínima ideia, elas estão muito assustadas, não sabem o que fazer, acabam fazendo uma besteira, que ao invés de chamar a ambulância, não. Ah, então, né, a nossa amiga acabou de morrer, vamos levar ela lá para a praça, porque assim a gente tira o corpo fora. Literalmente, né? Meu Deus. Reparem que o que eu falei sobre a trope Dark Academia, gente, isso só acontece no final do livro, final mesmo. Eu juro pra vocês que eu não tava esperando isso acontecer. Eu fui lendo numa boa, tava gostando muito, nem pensei que poderia dar um chabu desse no fim. Juro, eu fui pega de surpresa. Só que independente se tivesse esse final ou não, esse livro seria maravilhoso. Porém, esse final é sim uma cereja do bolo e colocar o selinho da Trope Dark Academia pode ajudar esse livro a continuar tendo público até hoje. Eu não tenho certeza de se ele já é considerado clássico ou não. Se ele não for, a gente está perdendo, porque a gente tem que colocar sim num pedestal, porque merece, porque é isso que um clássico significa. Um livro que foi popular na época e por merecimento. É uma narrativa bem feita, bem escrita, como eu falei, na maioria do tempo, né? E que até hoje tem o seu reconhecimento, mas eu espero que esse livro não seja esquecido nunca. Por isso, é interessante a gente pensar na possibilidade de voltar a divulgar ele de uma forma mais atual, se encaixando nos tempos de agora. Bom, agora esclarecendo porque eu falei que, uau, esse é o primeiro livro da Dark Academia. Se a gente for procurar na história de todos os livros publicados, provavelmente vai ter um livro escrito antes mesmo desse que tem uma narrativa da Dark Academia. Porém, a diferença é, naquela época nem existia Dark Academia. Quando As Meninas foi publicado, já a Trope Dark Academia surgiu só em 91, quando saiu aquele livro da Donna Tartt, que muita gente conhece quando se fala dessa trope, que é A História Secreta. Ou seja, em teoria, esse pode ser mesmo um dos primeiros livros, porém, gente, nunca uma trope, nunca um plot twist, um arco mesmo, nem que seja um arco de história, que é muita coisa, um arco, tá? Nunca ele vai ser uma novidade, ele sempre vai ter influências anteriores, mesmo que o autor nem tenha lido um livro que fez isso antes dele. Mas, sabe, consequentemente, ele não vai ser o primeiro a escrever aquilo. Porém, é claro que a gente pode considerar, e seria muito interessante, caso fosse mesmo, porque é um livro nacional, seria tudo, gente, se esse livro, que é do Brasil, tivesse criado aí a trope que a gente tanto gosta. Deixando claro aqui para vocês, e também essa reflexão, talvez vocês admiram esse movimento aí, vamos dizer. Agora sim, o vídeo pode chegar ao fim, mas aguardem que amanhã tem mais.